Graça e paz, povo amado de Deus, uma ótima tarde, é isso mesmo, com alegria e a companhia aqui do nosso grande amado Moisés. Já vou apresentar logo de cara, já assim, ó, Moisés Alves, meu amigo, muito obrigado por você estar aqui. Obrigado. Eu. Seja bem-vindo você. É uma honra, né? Novamente estar aqui com o pessoal do Prosperar Podcast. Já é a terceira ou quarta vez que eu tô aqui. Acho que é isso aí, cara. Eu já tô virando sócio do negócio aqui. Bastante conhecimento denso para estar compartilhando conosco. Bom, eu sou o André Rocha, eu faço a apresentação aqui também do Prosperar Podcast, junto com o meu líder, né, o Diogo Garcia. Ele está em fase aí de recuperação, mas está tudo certo, viu? Um grande abração, Diogo, beijão para você, meu líder. Diogo e Thaís, né, que são líderes também do Prosperar Negócios, que acontece também toda última quinta-feira, ou toda quarta quinta-feira. Quarta quinta do mês. Toda quarta quinta-feira do mês, o nosso encontro presencial aqui, ao qual o Moisés também serve, né, Moisés? Sim, já fazemos parte, já tem pouco tempo, né, mas já estamos fazendo parte e tentando contribuir o máximo possível. Isso, e para você entender melhor, acontece aqui um culto, treinamento específico para você que é empreendedor, para você que é também CLT, para você que é autônomo, você que tem MEI, ou você que almeja aí, tem planos, né, e tem aquela nota, né, vamos falar assim, de também empreender, de ser um empreendedor. Tá aí uma oportunidade, a nossa igreja Verbo da Vida realmente é uma grande visão, uma grande multidão e uma grande igreja, né? Ela tem aqui vários, como é que a gente pode falar? Cultos e eventos, né, para toda a família, né, Moisés? Exato. Família, para casais, para negócio, para sua mentalidade, para mulheres, para homens, finanças, homens. Essa quinta-feira vai ter, né, homens de honra. honra. De honra, exatamente. É isso aí. Então, para você ficar conectado aí praticamente aí o mês inteiro, a semana inteira, e ainda não só os cultos presenciais, mas também o nosso canal, que é esse canal que está chegando até a sua casa aí. Verbo da Vida Taubaté, que é o nosso canal oficial. Aqui é transmitido o podcast que acontece nas terças-feiras e também o podcast doutrinário que também acontece nas quintas-feiras às 3 horas da tarde. E olha uma coisa interessante para você aí que está na sua casa e de repente, nossa, eu gostaria tanto de ir na igreja, participar de um culto na parte da tarde. Agora, nesse momento que nós estamos aqui transmitindo esse podcast para você, está acontecendo o Tarde das Maravilhas, né, Moisés? Exato, Tarde das Maravilhas. Lá no templo. Dona Dalva descendo fogo lá. Meu Deus, estamos escutando aqui, ó. Não sei se você de casa consegue escutar, mas o louvor aqui tá dando para escutar um pouquinho de fundo aqui. Seja muito bem-vindo, aproveita já, pessoal, para nos ajudar. Compartilhar essa live com mais pessoas. Aí embaixo, se você estiver assistindo de um dispositivo móvel, vai ter um desenho, parece um aviãozinho. Então, nos ajude para que esse canal ele cresça. Não estou falando somente aqui do Prosperar Podcast, que isso realmente vai atingir a palavra aqui que o Moisés vai trazer. E também não só conhecimento técnico, mas eu dei uma olhada no brief, a gente estava conversando, tem parte da Bíblia também, né, Moisés? Tem. Ensinamento aí bíblico também para a mentalidade, para os negócios, cara. É tudo uma coisa só, né? É uma coisa só. Tem uma coisa só. A gente vai vai ver que é uma coisa só. É isso aí. Então, seja muito bem-vindo, compartilha. Se tiver perguntas aí também, já coloca no chat aí que a gente vai estar falando aqui com o Moisés. E, Moisésão, cara, top, hein, meu? Eu tava olhando aqui um pouco do tema, né, o que a gente ia falar. Mentalidade de crescimento ou mentalidade de expansão, né? E nós estamos no ano da expansão, né? Estamos no ano da expansão, graças a Deus. E é importante a gente entender que toda vez que a gente fala sobre algo voltado à mentalidade, é necessário que a gente entenda princípios que formam o nosso ser, o nosso caráter, né? Quando eu comecei a estudar modelo mental, foi que virou muita chave na minha vida, assim, sabe? Legal. Porque eu entendi que a maneira com a qual eu fui criado, no ambiente que eu fui criado, as informações que chegaram até mim moldaram a maneira que eu tinha de pensar e de enxergar o mundo, certo? Só que daí eu me parei me perguntando, tá, mas por que hoje eu levo essa minha vidinha e outras pessoas conseguem sair do completo zero e criar negócios milionários, enfim, se tornar gente famosa, gente extraordinária, etc. Perfeito. É porque cada um foi criado e recebeu um estímulo diferente e buscou não pensar como a maioria, né? Então, assim... Você acha, Moisés, que, por exemplo, vamos falar, nós estamos falando aqui de mudança de mentalidade, né? Ou puxar, mas você tocou num assunto bem interessante, hein? Você acha que aquela pessoa que ela consegue romper ali, né? Nós estamos falando aqui de negócio, né? A pessoa está ali no CLT, está trabalhando, né? Mas muitas vezes reclamando, né? Muitas vezes ali, nossa, o governo, o salário, o meu patrão e tudo mais. E aí, você acha que uma pessoa que esteja nessa condição hoje, ela consegue mudar de mentalidade para, de repente,
sair de um CLT ali, do ambiente de uma posição de reclamar para uma posição diferente, por exemplo, empreender. E você acha que uma pessoa consegue mudar essa mentalidade, cara? E se sim, como fazer isso, né? Consegue, eu acho que a pessoa consegue sim, mas é importante ela entender que quando você quer buscar uma mudança de mentalidade, você precisa se livrar, muitas vezes, de certas certezas que a gente tem, né? Então, muito daquilo que foi construído durante a nossa vida se torna muita convicção, sabe? Então, essas convicções, a gente precisa acabar quebrando isso, e isso dói muitas vezes, porque a gente acha que a nossa visão está sempre certa. Mas por quê? Porque a gente cristalizou esse modelo mental e é difícil a gente dissolver isso. Para a gente dissolver isso, a gente precisa começar a adquirir novos conhecimentos, a buscar novas conexões, novas amizades, mudar o ciclo, né? Uma das coisas que me ajudou muito foi ter mudado de cidade. Isso me ajudou pra caramba, porque a minha mentalidade naquela época era: eu preciso estudar para eu me tornar um executivo, trabalhar para uma empresa e crescer, ganhar um cargo, sempre querendo um cargo maior, alguma coisa assim, mas sempre trabalhando para os outros, né? Aí quando eu cheguei aqui, Deus falou para mim: tá, aí por que você não vai trabalhar para você mesmo? Né? Por que você não pode construir um negócio para você mesmo? Deus começou a falar comigo sobre legado e etc. E eu comecei a ver no empreendedorismo uma possibilidade desse legado de fato acontecer e se desenvolver, né? Claro, vinculado à nossa visão aqui, conseguir achar um propósito que fizesse valer a pena eu largar um estudo, uma carreira acadêmica e até uma carreira no varejo que vinha se solidificando para me tornar um empreendedor e começar do zero. Okay. Então, a gente precisa entender que toda vez que a gente vai quebrar uma mentalidade, a gente precisa estar humilde para poder se desfazer daquelas convicções que a gente tinha no passado. Perfeito. E construir uma nova mentalidade. Legal. E a construção dessa nova mentalidade envolve a gente estabelecer um networking, estudar, buscar novos conhecimentos, né? E mudar, às vezes mudar o ambiente também favorece bastante. Você falou de uma situação, e lógico que eu abri aqui fazendo uma pergunta, né, fazendo um comparativo de mudança de mentalidade, o CLT para o empresário, mas nós não estamos falando aqui só que a mudança de mentalidade, o cara vai precisar empreender, vai precisar ser empresário. Nós estamos falando também de pessoas que podem mudar a mentalidade, e tem uma palavra que chama intraempreendedorismo, né, que é aquela pessoa que dentro do próprio ramo de negócio, porque nem todos realmente vão ter uma ideia para um negócio, para constituir ali uma empresa e tudo mais. Mas isso não significa que ela pode estabelecer o reino ali dentro do próprio negócio dela hoje, né? Porque talvez a gente esteja conversando com pessoas que, olha, cara, eu tenho um bom emprego e eu entrei numa situação, isso, eu conheço muitas pessoas assim, né? Que entram numa posição numa empresa, por exemplo, o cara entrou ali como um office boy e hoje é um diretor de uma empresa, ou seja, ele fez a mudança da mentalidade ali, foi crescendo, galgando cargos, até mesmo dentro da própria empresa, né? Mas que é necessário essa questão de... Isso até está na Bíblia, né? Você, em vez de fazer pensando que é para os homens, né? Tudo quanto colocar as mãos, tudo quanto for fazer como se fosse para Deus, né? Deus. E isso traz promoção, né? Automaticamente traz promoção. É claro que a gente precisa ter esse discernimento para saber qual é o momento. Se o meu chamado está dentro daquela empresa, a última empresa que eu estive, durante uns 2 anos pelo menos, eu queria sair, eu tinha essa vontade de empreender, já estava no sangue, eu já estava querendo sair, mas Deus me falava muito claramente que não era o momento, que eu precisava estar lá ainda, porque tinha um propósito espiritual para eu estar ali. Mas chegou um momento que Deus me pediu essa ruptura, né? Sim. Mas dentro das empresas, isso também é fato, né? Às vezes a gente precisa fazer esse shift, né? Eu tinha um vendedor quando eu trabalhava numa loja de material de construção. Eu era supervisor de vendas e tinha um vendedor lá que ele era vendedor fazia 15 anos. Mas ele só queria vender. O negócio é, cara, eu não quero ter dor de cabeça, eu não quero saber de fazer escala de funcionário, eu não quero gerência para minha vida. Né? Só que assim, as pessoas elas sempre enxergam o que está próximo a ela. Elas têm dificuldade em enxergar o que está além, né? Porque muitas vezes o cargo de gerência de loja é o primeiro passo. Sim. Né? Aí tem, que nem você falou, tem o supervisor regional, tem diretoria, executiva, etc. Então, as pessoas elas só conseguem evoluir na vida quando elas se arriscam a de fato querer. Exato. Né? Até o querer é arriscado. Exatamente. Porque a partir do momento que você coloca aquilo dentro do teu coração, aí você vai ter que buscar conhecimento, vai ter que buscar treinamento. Até aquela questão vai ter que se colocar no processo, né?
Perfeito. Aí você fala disso aí, tem a situação de também sair da zona de conforto, né? Exato, Cara, e dói, né? Tudo certo pra mim aqui hoje ser vendedor, tá tudo bem, porque o cara sabe que se ele o cargo a mais não tem mais descida, né? Exatamente. Aí você pega muita gente frustrada na vida porque às vezes queria ter um carro melhor, morar numa casa melhor, uma escola melhor para os filhos e não consegue, por quê? Porque é a mentalidade dela que está limitando ela. Eu não gosto muito de usar esse termo de crença limitante, mas o fato é que a gente vai construindo uma série de crenças que acaba limitando o nosso poder de ação. Né? Então, quando a gente fala de mudar a mentalidade, a gente fala principalmente de começar a quebrar essas crenças. Legal. Né? Tava falando com o Gustavo aqui agora há pouco. Ele falou, pô, eu tenho uma certa facilidade para enxergar uma oportunidade e monetizar isso. Legal. Eu falei, beleza, mas isso, só que ele me abriu para mim que não dá para ele abraçar tudo por conta de agenda e tudo mais, ele precisa focar em alguma coisa. Uhum. Eu falei, legal, mas já que você já enxergou essas oportunidades, por que você não coloca outra pessoa para fazer? Né? Então, aí ele falou assim, não, mas aí é difícil, colocar outra pessoa, não vai ser do meu jeito, etc e tal. Aí eu falei, então, um dos principais desafios é esse. A gente precisa primeiro quebrar essa mentalidade de que é difícil, de que, né, não vai sair do seu jeito, etc. Agora, quem disse que o nosso jeito é o melhor? Quem disse que o nosso jeito é o único jeito de fazer? Né? Então, a gente precisa começar a quebrar essas mentalidades para que, tipo assim, beleza, vou arriscar, já que existe uma oportunidade aqui, eu vou trazer alguém que consiga enxergar essa oportunidade junto comigo e vou pagar para ele executar para mim. Isso aí. Muitas vezes é tão difícil achar mão de obra, né? Porque, assim, dinheiro, tem um monte de gente aí, um monte de investidor, dinheiro e tudo mais. Dinheiro tem no mercado, né? Disponível. Tá disponível. As pessoas ficam bugadas, né? Cara, mas como assim dinheiro? Eu queria um pouco desse dinheiro, mas não é a questão do dinheiro em si, né? É a ideia e não somente uma boa ideia. Cara, eu posso ter uma ideia, ter um belo projeto, cara, como que eu vou fazer esse dinheiro aqui prosperar? Eu tenho tudo isso. Clareza de execução, né? Precisa ter clareza de execução. Clareza de execução, trazendo para o modo prático, beleza. Eu sei como fazer prosperar, entre aspas, aqui, fazendo esse tipo de business aqui, esse tipo de negócio. Porém, tem muito dinheiro disponível, mas poucas pessoas confiáveis, né? Que a pessoa fala, não, e aí, pessoa, para poder expandir essa visão aqui? Cara, a gente está aí, né? E aí, uma coisa interessante, cara, compartilhar uma experiência pessoal minha, né? Com relação à mudança de mentalidade. O primeiro contato que eu tive com vendas, a pessoa olha para mim, hoje eu tenho uma loja aqui em Taubaté que chama Vicenza Veículos, né? Baita loja. Eu vendo, obrigado, top. Eu vendo carro, eu vendo moto, tanto moto a combustão, moto elétrica, carro seminovo, 0 km. A pessoa olha lá para a loja, nossa, já nasceu pronta a loja ali, já ganhei um dinheiro de herança ou algo assim e abri a loja. Não, foi tudo... O meu primeiro contato com vendas, mas foi vendendo calçados. Né? Então, assim, no varejo, no comércio varejista ali de Taubaté, no calçadão, famoso centro da cidade. E aí, né, voltando para essa questão da... Cara, como que você foi galgando ali? Hoje eu tenho um canal também no YouTube chamado O Especialista. Né? O Especialista não nasceu... Sigam aí, se inscrevam no canal, muito bom canal. Boa, verdade. Aí, obrigado aí pelo jabá. Eu vou falar mais perto e você também, ó. O pessoal do Vamos falar mais perto. Já puxou a nossa orelha aqui. Obrigado, Steph. Estão ouvindo bem, pessoal? Dá um feedback aí, no chat aí. Então, o canal Especialista eu tenho aqui também no YouTube para você que quer saber de review de carro, de moto, qual carro comprar, o que é bom, o que é bomba, o que é bucha, tá tudo lá. Né? Eu faço um review bem transparente ali. Se eu gostar, eu vou dar ok. Se eu não gostar, também. E voltando para a questão da experiência com vendas, né, lá no Calçados, cara, eu sempre era uma pessoa muito curiosa dentro do meu trabalho. Tipo assim, não para tomar a cadeira do gerente, mas, cara, o que você fez? Qual que foi a sua história para você chegar nessa sua cadeira de gerente aí? Você poderia compartilhar um pouco comigo? Compartilha o que você tem que fazer. A empresa ia lá e comprava um novo método de vendas. Cara, eu pegava aquilo ali. Cara, se o meu patrão quer isso aqui, se eles estão investindo nisso, eu vou mudar minha mente para poder aprender aqui esse método, esse passo a passo de vendas. E aí eu me deparei uma situação, Moisés, uma loja de calçados, por exemplo, cara, ela é trabalhoso você tá ali o dia a dia, porque assim, não tem cadeira para os vendedores sentar, não é uma mesa ali. Então a gente fica em pé ali, aguardando a vez, né? Então entra o cliente, é quase uma briga de soco ali, um vendedor e o outro para jogo de corpo, puxa cabelo. Quem vai ter a vez para poder vender, né, cara? Então, assim, tinha vendedores aí, por incrível que pareça, né, cara? Tinha vendedores lá de 15 anos, 18 anos, 20 anos, tinha vendedores se aposentando. Um lado positivo que a empresa é uma empresa com a cultura, né, de segurar ali a sua equipe, é uma empresa boa, senão essa turma não ficaria ali. Mas eu me deparei também com muita reclamação. Tipo, cara, por que a reclamação? Como eu era um cara muito curioso, sempre estava perguntando e me colocando à disposição, muitas vezes, né, tanto no ambiente de igreja quanto no ambiente de trabalho, as pessoas que estão num cargo mais elevado que o seu, por exemplo, pode até ser que não tenham o seu conhecimento.
mas elas estavam disponíveis, né? Então, as oportunidades muitas vezes vêm para quem está disponível e essas pessoas disponíveis são treinadas e aperfeiçoadas com o tempo. E aí, cara, eu era um cara muito curioso, 6, 7 meses ali eu já estava indo para um cargo de gestão da empresa. Fui o gerente mais novo na época da loja que eu trabalhei, Food Company. Muito bom. Aqui tinha no Calçadão, acho que não sei se tem ainda. Acho que o grupo Oscar deve ter comprado. Enfim. E aí, cara, quando eu fui promovido, aí eu vi pessoas me apontando. Cara, eu tô aqui há 15 anos, eu tô aqui há 18 anos, essa empresa nunca me deu uma oportunidade. Cara, eu mesmo sem aquele conhecimento de, cara, uma bela resposta para essa pessoa, mas eu olhei para ele assim e falei, cara, não foi favorecimento de ninguém aqui, cara. Eu entrei nessa empresa da mesma forma que você entrou, eu conheço muito menos que você, mas eu tenho certeza de uma situação, cara, não é a empresa que dá a oportunidade. É a gente que faz. Eu que fiz a minha oportunidade. Exatamente. Então, cara, isso tem tudo um pouco a ver nessa questão da mentalidade. Mentalidade. E se isso serviu para você também, né? De tipo, cara, eu tô no meu emprego aqui, o que eu faço? Porque as pessoas não me notam. Sabe, você precisa expressar também, né? Tem tudo a ver com a palavra, né? A gente mentalizar, fala. E aí você falar pro seu patrão ali, falar pro seu gerente que um dia você tem uma vontade de exercer. Cara, isso é importante também, porque as pessoas estar disponível, mas também comunicar aquilo que você quer, faz parte, né? Faz parte. Porque muitas vezes o patrão vai estar percebendo algumas coisas ali, mas algo que precisa sair de você também. Eu vou contar uma história parecida também. Eu me formei gerente com 24 anos também. Fui um dos gerentes mais novos das lojas Colombo lá no Paraná. Na época eu trabalhava lá. E isso que você falou é muito interessante, porque a mentalidade da pessoa que trabalha num ambiente como esse, ela precisa começar a quebrar algumas crenças do tipo assim, pô, só cresce quem é puxa-saco. Ou sei lá, viu o André conversando com o cara lá, deve estar querendo ganhar alguma coisa, algum favorecimento. Isso. Né? A pessoa chega no cargo, só conseguiu porque conseguiu um favorzinho aqui, colar. E não é isso. Então a gente precisa começar a quebrar essas coisas e começar a se colocar mais à disposição. Né? Eu me lembro que quando eu tive esse insight, esse interesse de me tornar gerente, eu conversei com o gerente e tudo mais. Como é que faz? Ele me explicou, precisa fazer isso, isso e isso. Você precisa apresentar tal e tal resultado. Exatamente. E vão pra cima. Eu falei, caraca, tá bom. E ele falou um negócio, você precisa gostar de resolver problema, porque a vida de gerente é só bucha. Eu falei, então vamos pra cima. E ali, assim, ele já criou um olhar diferente, só que dali por diante, eu tive uma troca de uns 3 ou 4 gerentes, muito rápido, assim. Aí quando o último assumiu, o Márcio, beijo Márcio, te amo, ele chegou, me sentou na mesa e falou assim pra mim, então, o negócio é o seguinte, tô assumindo a loja aqui agora, fiquei sabendo que você quer virar gerente, né? Eu falei, sim. Ele falou, então tá bom, amanhã eu tô saindo de férias. Pegou o crachá dele e colocou no meu peito, assim, virou as costas e saiu fora. Desse jeito. Desse jeito. Aí eu dei aquele passo pra trás, assim, né? Daí ele falou assim, ué, mas você não quer virar gerente? Deu aquele sustinho, né? Aí ele falou assim, se você quer, primeira coisa, você tem que querer de verdade. Você tem que querer de verdade. Já que você quer virar gerente, eu vou te fazer um gerente. Aí ele não saiu de férias, passou pelo menos mais uma semana, mas tipo, uma semana, cara, de lapada todo dia, ele me mostrando como é que resolve o problema. Ô, Moisés, vem cá. Chegava uma bucha lá, ele me chamava, assim, assado. Beleza. Aí chegou numa semana seguinte, ele saiu de férias, eu fiquei 30 dias na loja, sozinho. Aí a equipe me apontando, tá puxando o saco do cara, agora que virou gerente, acho que manda em nós, não sei o que, aquelas conversas todas. Mas se eu tivesse me limitado a esse tipo de ambiente, tá vendo? Porque às vezes a mudança de ambiente tá ali dentro mesmo, né? É isso aí. Eu preciso parar de pensar como funcionário e passar a pensar como gerente. Então tem que quebrar essa mentalidade. Isso mesmo. Né? Cara, dentro desse conceito que a gente tá falando, desde muito cedo eu me peguei pensando nisso, né? Qual que é o poder da mentalidade? Porque eu me lembro quando eu era novinho, eu não lembro quantos anos eu tinha, mas enfim, eu era um jovem adolescente ainda. E eu achei aquele filme do Steve Jobs com o Ashton Kutcher. Eu falei, caraca, o que faz uma pessoa sair do zero e se tornar o dono da maior empresa, hoje a empresa mais valiosa do mundo? O que ele tem de diferente que eu? O que esse cara faz de diferente? Como é que é o dia a dia dele? Que hora que ele acorda? Sim. O que ele toma no café da manhã? O que ele veste? Muita gente fica pensando, será que tem mais tempo que eu? Mais tempo do que eu? Exato. Então, aí os mesmos dias da semana, as mesmas horas, exato, né? Para anoitecer. Então, eu comecei a criar um olhar mais observador para as coisas, assim, porque, tipo assim, eu tava num processo de formação ainda, né? Tipo, de adolescente para um jovem adulto ali, mas eu já tava intrigado com esse assunto. Né? Do tipo, a minha mente comanda muito mais do que eu imagino. Sim. É a maneira com que eu me porto, que eu acredito daquilo que eu sou capaz em relação à minha entrega e etc. E aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu... Enfim, os resultados que eu vou conseguir depende muito mais somente de mim do que
coisas terceiras, entendeu? Verdade. Depende muito mais de mim do que do meu gerente na loja, depende muito mais de mim do que os meus colegas de trabalho, depende muito mais de mim, né? E isso me traz até uma lembrança do caso do mercadinho que eu estava falando para você. Sim. Lá no mesmo bairro onde eu morava, em Londrina, tinha um mercadinho que tinha lá fazia uns 30 anos, né? E esse mercado era um mercado muito bom, assim, era um mercado que era organizado, o atendimento era excelente, o preço era top, preço muito bacana. Só que eu percebi assim, falei, caraca, por que esse cara só tem uma loja? Né? Porque o bairro todo, tem gente que ia de fora do bairro, cidade toda a comprar lá e tudo mais. Por que esse cara não expande, não pensa em expandir, etc, né? E eu percebi que assim, ó, no bairro, ele morava próximo do mercado e a casa dele era uma das casas mais bonitas. Sim. Um sobradão, 2 andares e tal. Tinha carro para ele, para a esposa, para os filhos sempre muito bem arrumados. Uhum. Carros bons, escola particular para os filhos, etc. Então ele estava levando um estilo de vida confortável, né? E assim, esse cenário me fez entender que quando uma pessoa atinge um determinado resultado que faz com que ela tenha um estilo de vida confortável, já começa a entrar uma barreira de crescimento, uhum, né? Então ele começa a não querer arriscar colocar uma outra loja, contratar outras pessoas, porque ele já se cercou dos parentes. A empresa é bastante familiar, tinha muita gente, parente que trabalhava ali com ele. Tinha muito funcionário que estava ali há muito tempo, né? Tipo assim, funcionário que fazia pacote, funcionário que era repositor de mercado, que trabalhava com ele há 15 anos, 20 anos. Caras que estão se aposentando, trabalhar junto com o cara lá, para ganhar o quê? Um salário mínimo? 2 salários mínimos, né? Então, eu fico sempre me perguntando, por que as pessoas elas se acomodam nesse sentido de que assim, ó, eu assumi um determinado conforto ali e eu não preciso sair mais disso. Isso já para mim já é o suficiente. Só que daí me vem a história da parábola dos 10 talentos, né? Dos talentos lá, enfim. Que Deus me mostrou nessa minha jornada que é a vontade dele que as pessoas aprendam, empreendam e busquem o crescimento, né? Muito bom. Essa parábola, a parábola dos talentos, a gente sempre tira muitos ensinamentos filosóficos e bastante profundos, espirituais dessa parábola, até porque Jesus encerra ela de uma maneira que leva a gente a pensar dessa maneira. Mas se você for analisar ela de maneira literal, é uma aula de empreendedorismo. É uma aula de empreendedorismo, né? Porque o Senhor vai viajar, e a primeira coisa que ele faz é separar um pouquinho de dinheiro para cada um dos seus servos, certo? O que mais uma das coisas que me chama a atenção na primeira parte da passagem é que o Senhor dá cada um a sua capacidade. Ou seja, existe uma capacidade. Deus só vai liberar algo para nós de acordo com a nossa capacidade. Sim. Só que é o que a gente estava falando. A partir do momento que eu faço essa mudança de mentalidade, a minha capacidade não começa a melhorar? Isso já não significa que eu vou receber mais de Deus? Verdade. Você entendeu? Então, conforme eu vou buscando aprimorar a minha capacidade, eu posso ter a garantia de que Deus vai confiar mais coisas a mim. Amém. Né? Então, para mim, né, essa parábola é a primeira chave que me chamou bastante a atenção. Então, ele dá a cada um a sua própria capacidade. Até fiz umas anotações aqui, quero dar uma olhada. Legal. Os que receberam 5 e 2 talentos saíram e utilizaram esse dinheiro para fazer negócios. A Bíblia é clara nisso. Eles saíram e foram negociar. Ou seja, quando a gente recebe um dinheiro, a gente simplesmente gastar por gastar, é errado. Se a gente está num processo de crescimento, sim, né, a gente precisa aprender a investir esse dinheiro. E aprender a fazer negócios com o dinheiro, né? E o último, que é o mais complicado, é o que não fez nada. Pegou o dinheiro e escondeu com medo do Senhor. Com medo de perder o dinheiro. Com medo de, sei lá, de se arriscar. Sim. Esse cara foi o que mais sofreu e foi aquele que teve mais receio. Ele estava mais preocupado com a segurança e foi o que mais sofreu. Verdade. Por quê? Porque além dele não ter ganhado nada em troca, porque os outros dois, o Senhor pediu para acrescentar e, né, e liberou eles. Agora, ele não. Ele ainda tomou uma dura braba ali, né? Verdade. Achou que ia estar protegendo, né? Acho que está protegendo, levou um rela, mas olha o que é interessante nessa passagem.
o Senhor fala para ele o seguinte: antes tivesse dado ao banqueiro, para esse dinheiro tivesse rendido a juros. Isso significa que, além de empreender, um conhecimento sobre investimento é o mínimo necessário que a gente precisa ter. Porque ainda que a gente não tenha uma capacidade de empreender, que nem você falou, às vezes existem pessoas que precisam, preferem, né, trabalhar o intraempreendedorismo, trabalhar dentro das empresas. Ainda que você não queira sair e fazer negócios, você precisa ter um mínimo de conhecimento sobre investimento para ser fiel àquilo que Deus está te dando. Porque Ele te dá a sua capacidade, mas no final Ele vai cobrar retorno. Né? Então, essa passagem, para mim, é uma aula de empreendedorismo, né? E traz muito dessa necessidade. É uma das coisas que na palavra me confirma muito a necessidade que a gente tem, principalmente a gente que tem negócios, de expandir. E o interessante é que está até na Bíblia, né? Porque você não me devolveu, eu estava no banco para poder, né, trazendo para a linguagem atual. Por que não colocou na poupança o mínimo necessário? É, o mínimo, né? Por que não poupou no investimento? Né? Exato. Só guardou o dinheiro embaixo do colchão, né? Fica claro que os outros saíram, compraram alguma coisa e venderam alguma coisa, enfim, e multiplicaram esse dinheiro, mas o mínimo necessário seria investir. Colocar no banco, colocar juros, né? Nesse momento, né, Moisés, a gente consegue identificar, né, que se chegar, né, algum recurso às suas mãos, né, você também, caso você, na sua empresa, nos seus negócios, enfim, né, chegou um recurso ali, você também pode pedir em oração, né? Tudo quanto pedir em oração, crer, a sua oração será respondida, né? Então, assim, pedir o conhecimento, pedir sabedoria para aquele recurso que está chegando às suas mãos, na sua empresa, né, nos seus negócios ali, para que você realmente saiba o uso com sabedoria, né? Para não colocar tudo na conta da fé, né? Não, em fé que agora eu vou vencer e tal, e não faz também a conta natural, né? É necessário também, né, Moisés, entender um pouco sobre o seu negócio ali, você que vende produto, igual no meu caso também, eu vendo produto. Então, eu preciso realmente ter sabedoria, ter o discernimento para entender o mercado, entender o momento, mas pedir essa sabedoria a Deus mesmo, né? Para ter a nota do Espírito, né? Que o Espírito Santo ele possa nos dar paz e alegria ao realizar negócio, a realmente cada vez mais estudar, sim, para ter sabedoria do seu business, do seu negócio, mas pedir a sabedoria que vem de Deus e Ele dá a sabedoria para você, para que você multiplique e prospere o seu negócio, né? E a partir do momento que a gente pede sabedoria, Deus concede. A gente é garantido isso na palavra, né? Só que é importante frisar, André, que é uma responsabilidade única e exclusivamente nossa. Sim. Porque Deus ele vai nos dar. Ele falou aqui na palavra, Ele vai nos dar, de acordo com a nossa capacidade. É por isso que alguns têm mais, outros têm menos. Mas até quem tem menos, Deus dá um pouco e dá a capacidade. Você precisa criar essa capacidade, é uma responsabilidade sua de melhorar essa capacidade para que você possa receber mais. E recebendo mais, aumenta a tua responsabilidade também. Porque, que nem eu falei, Deus vai te cobrar um retorno. Isso. Né? E uma da anotação que eu fiz aqui é que... ele fala que já que vocês foram fiéis no pouco, eu vou colocar vocês sobre o muito. Isso. Né? Então, o Senhor, quando você tem essa responsabilidade com aquilo que Deus deu para você, Ele vai sempre te promover, Ele vai sempre te colocar em algo maior. Então, é uma responsabilidade nossa buscar essa questão da capacitação, porque a gente vai ver Deus colocando a gente sempre no maior. No nível maior. É isso, cara. Aí, assim, uma das coisas que eu penso também... por que quando a gente era CLT, aí eu quero trazer isso para quem é empresário, tá? Sim. Quando a gente era CLT, a gente estava lá na loja, etc. A gente fazia curso de venda, assistia palestra, a gente se esforçava, a gente queria se tornar um funcionário melhor. Né? A gente buscava tudo isso para ganhar dinheiro para os outros, né? A gente buscava novas conexões, a gente buscava... se aprimorar, né? Na técnica de venda, na técnica de gestão. E agora que a empresa é nossa, como é que a gente faz? A gente está fazendo as mesmas coisas? Né? Qual foi o último curso que você assistiu? Aí eu vou perguntar para o André. Eu sei que faz parte de vários grupos de empresários, etc. Ele é super desenrolado. Mas, e você, empresário? O último curso foi aqui na Prosperar Negócio com o Sérgio Corrêa. Sérgio Corrêa, exatamente. Foi top, marketing digital. Muito bom. Agora... O que vocês estão fazendo, empresário, para você de fato conseguir expandir no seu negócio? Isso. Daqui a pouco a gente vai entrar num assunto aqui que eu tenho certeza que muita gente nunca nem ouviu falar. Por que não ouviram falar ainda? Que tipo de conteúdo vocês estão consumindo e por que existe ainda muito receio em relação à expansão? A gente recebeu essa palavra no final do ano, a gente percebe que tem um monte de gente correndo atrás e expandindo de fato, mas a gente percebe que tem um monte de gente de braço cruzado achando que vai cair do céu. Desculpa, né? É que nem eu tô falando, existe uma parcela de fé, sim,
parcela de fé, eu acho que dá mais voltada àquilo que o André falou, de pedir para Deus conhecimento, discernimento, mas de se movimentar e buscar também aquilo que Deus quer para a tua vida, para que você, no movimento, consiga ter algum retorno. Porque se você só esperar, não vai acontecer. Sim. Não é verdade? Uma coisa interessante que o Leandro Galhardo sempre trazia para a gente aqui, né? Que é aquela pessoa que fica sempre em busca incessante ali por conhecimento. Então, assim, a pessoa fica um obeso de conhecimento, então, ou seja... E não coloca nada em prática. Eu tenho quilos de conhecimento, mas não tem gramas de aplicação, né? Então, realmente, é isso, né? Em algum momento, teve um momento na minha empresa, Moisés, que isso até foi recente, cara, ano passado. Foi um tempo que eu parei um pouco de curso, eu parei um pouco de palestra, estava já sendo convidado a palestrar, falar, fala da sua empresa e tudo mais. Eu falei, cara, e o meu negócio eu precisava de uma atenção, né? Ano passado foi... André, mas mesmo você estando na fé, você estando na palavra, você estando na igreja e recebendo essas mensagens, acontece desafio? Claro que acontece. Entende? Então, assim, aí eu precisei parar um pouco ali com os externos, né, de tanto conhecimento, buscar palestra, imersão e palestrar também para ajudar outros empresários. Eu falei, cara, minha empresa está precisando de ajuda, né? Então, assim, sempre sou isso até na igreja, né? Sim. O falar, o ministrar bonito, o ter eloquência ali, ter até um conhecimento da palavra, mas não ter o testemunho, né, cara? Então você olha para a vida de um camarada ali que está falando, você fala, cara, deixa eu ver como é que está a família desse indivíduo aí, deixa eu ver como é que tá os filhos, deixa eu ver como é que tá a esposa, deixa eu ver como é que tá a alegria daquela família. Se eu estou falando de negócio, cara, deixa eu ver a empresa desse irmão ali. Será que o que ele está falando realmente, o que ele fala, que é tudo muito bonito, mas realmente o negócio dele ali, ele tem esse lastro realmente, né? Esse testemunho, né? A empresa fala por si só. Então, ano passado eu precisei realmente entrar para dentro do negócio para, cara, eu estar aqui. Aquele velho ditado, né? Que o olho do dono engorda o gado. O gado, ele tá ali, né? Olhando. Aí eu sempre tenho uma situação, né? Que o custo é igual unha, né? Você tem que ficar cortando toda semana, ver quais são os custos ali. Cara, que é o custo mensal aqui de, sei lá, R$300, R$1.000, mas que, cara, qual que é o custo anual disso? R$1.000 que eu tirar da minha empresa aqui vai ter um impacto lá de R$12.000 no final do ano. Enfim, voltei para essa questão de organizar a casa, né, com prudência ali, com sabedoria e também com algumas coisas naturais que a gente precisa fazer. Sim. Não é só, né, como você falou, orar, pedir e tudo mais e não agir. Então, essa questão de quilos de conhecimento mais gramas de aplicação, irmão, orar e agir, né? A própria palavra oração tem, né? Dividida ali. Exato. Você dividir ela no meio, né? Orar e ação, né? Você agir. Né? No mundo espiritual, você que recebeu uma promessa, você que recebeu uma palavra, Deus, ele já está pronto, né? Ele já está pronto, ele te entregou e ok. Mas você precisa ter a sua parte, né? Uhum. Muita gente teve uma promessa de um empreendedorismo, aí, de um negócio, uma promessa financeira, mas, cara, parece que a gente não vê rompendo, né? Sim. Já está pronto, mas precisa também que você... Ok, eu vou crer na palavra, agora fé e ação, né? Começar a caminhar e tudo mais para poder receber essa promessa e usufruir de tudo aquilo que realmente Deus tem para mim, para você que está nos assistindo, uma vida abundante, mas uma vida abundante em todas as áreas, né? Amém, amém. E é isso mesmo, acho assim, dentro de tudo isso que você falou, é importante vocês que estão em casa assistindo, entendam que se você não colocar isso que vocês estão ouvindo em prática, de nada valeu o nosso tempo aqui, de nada valeu o seu tempo aí, e é só coisa que você coloca para dentro e é necessário, principalmente para o empresário, que a partir do momento que ele adquire um conhecimento que é relevante para o seu negócio, que ele experimente colocar isso em prática assim que possível. Né? Para que não... Que nem você falou, a melhor escola que a gente tem é o nosso negócio. Para mim é isso. Você sabe? Se eu tenho dificuldade de atendimento, eu preciso entender por que o meu atendimento está ruim. Se eu tenho dificuldade em venda, eu preciso ir lá para o chão de venda para entender por que minha venda não está acontecendo. Se eu tenho dificuldade com marketing, minha empresa não está sendo bem vista, etc., eu preciso entender o que está acontecendo. Você entendeu? Só que eu mergulhar dentro da minha empresa, às vezes, às vezes não, a maioria das vezes vai trazer essa conexão de tudo aquilo que você aprendeu nos cursos, etc. e tal, você vai conseguir começar a buscar onde você vai aplicar esse conhecimento todo. Então é importante você saber, a partir do momento que você colocar o pé para fora de casa para ir assistir uma palestra, alguma coisa, eu vou sair daqui agora para adquirir um conhecimento que amanhã eu vou tentar colocar em prática. Né? Deu certo, deu errado, corrige, rápido, mas experimente. Porque muitas vezes a gente se surpreende positivamente. Né? Porque a gente, esse aqui não vai dar certo, duvido que isso aqui vai dar certo. Vai lá, coloca o negócio funciona. Isso aí. Você entendeu? Então, basicamente é isso. Aí, dentro desse contexto todo, você me pergunta, mas Moisés, como é que eu vou aplicar tudo isso no meu negócio? Aí eu pensei em uma maneira de falar aqui para os nossos amigos empresários, de como você começar a construir uma mentalidade de crescimento.
para o seu negócio. Né? Existem alguns pontos que são cruciais para a gente começar a quebrar essa mentalidade de que é sempre muito difícil, que as coisas não acontecem e que não dá, meu negocinho aqui tá bom do tamanho que tá, eu não preciso crescer, etc. Primeiro, já ficou claro para a gente biblicamente que Deus quer que a gente avance, Deus quer que a gente cresça. Existe um propósito nisso, tá? O propósito até a gente mais no final eu vou falar nisso, mas existe um propósito nesse crescimento, tá? Mas como é que faz para a gente colocar isso em prática? Eu separei algumas questões aqui que é interessante a gente citar, André. Uma mentalidade de equity é um termo que tem sido falado muito Eu já escutei muito esse termo aí, mas não tenho ideia do que seja isso aí. No mundo das startups, né? Existe muito desse contexto no mundo das startups. Eu vou falar um pouquinho mais profundamente a respeito. Mas é importante, que nem a gente falou aqui na passagem dos talentos, a gente saber investir é o mínimo necessário e o dinheiro da empresa também trabalha. Sim. O dinheiro da empresa precisa ser um funcionário. Né? Não dá para você deixar o dinheiro no caixa parado, mas esse dinheiro precisa estar rendendo, rentabilizando, até porque se ele ficar muito tempo parado, a própria inflação vai fazer ele valer menos. Né? Isso mesmo. E existe o maior desafio, que são as pessoas. Né? Então, eu acho que são esses 3 quesitos que a gente precisa começar... Você forneceu uma imagem para a gente, pessoal... Coloca agora aí, desse aí que você vai estar falando, sobre o equity ou ainda não? Vamos falar sobre equity, então, para poder... vou pedir para o pessoal da mídia colocar uma imagenzinha aí. Perfeito. Enquanto eles colocam a imagem, eu vou compartilhando com vocês basicamente o que é o equity. Tá? No mundo das startups, existe um investimento que chama investimento em equity. Vou dar um exemplo fajuto aqui. Tá? Vamos supor que eu tenho um aplicativo. Esse aplicativo eu mesmo programei, eu tenho um servidor pequeno e eu consigo atender regionalmente aqui por conta da minha estrutura operacional aqui, certo? Então, esse aplicativo ele vale hoje para o mercado, sei lá, R$200 mil, certo? Mas a minha ideia é muito boa e eu acredito que ela pode crescer tanto nacionalmente quanto globalmente. Legal. Só que para isso eu preciso captar dinheiro do mercado para eu poder pagar um servidor maior ou uma equipe de desenvolvimento que vai me ajudar a melhorar o meu aplicativo, etc., para que ele possa crescer de maneira global, certo? Só que você concorda comigo que um aplicativo que hoje só roda em Taubaté vale 200 mil, se ele começar a rodar no mundo inteiro, ele vai valer quanto? Você entendeu? Então, a possibilidade de valorização desse negócio é exponencial. Muito bom. Então, se eu pego 500 mil de um investidor, ele vai lá, aporta esse dinheiro no meu negócio e o meu negócio, que valia 200 mil, passa a valer 1 bilhão. Uhum. Ele coloca esses 500 mil no meu negócio em troca de 10% da minha empresa. Perfeito. Então, ele colocou 500 mil reais, só que a partir de agora minha empresa vale 1 bilhão. Quanto que é 10% de 1 bilhão? 100 milhões. 100 milhões. Entendeu? Então, dos 500 mil que ele investiu, ele hoje tem 100 milhões na minha empresa. Nossa. Então, basicamente, essa é a mentalidade do equity. Sim. Tá? Então, onde é que está a filosofia por trás disso? A filosofia está no seguinte... Onde é que estão as oportunidades e como eu posso reinvestir dentro da minha empresa para que o mercado enxergue valor nela. Entendeu? Como que eu posso ir, por exemplo, você tem uma loja de carro, você já teve várias, né? Você me falou uma vez. Hoje você tem uma loja de carro, sua empresa vale X mil reais a tua operação. Agora, se tua loja tiver 20 lojas, 30 lojas no Brasil inteiro, quanto que vai valer a tua empresa? Você entendeu? E quanto ela vai estar faturando para você atingir isso? Então, a mentalidade do equity é você construir um caixa que possibilite você fazer esse investimento na sua própria empresa. Né? E é uma dificuldade que o empresário tem. A imagem está no ar, eu acho, né? Eu separei ali, são os 3 primeiros caixas, né? A gente fala caixa 1, caixa 2, não é o caixa 2 pejorativo, tá? E o caixa 3. O caixa 1, basicamente, é a construção de faturamento que eu preciso para poder pagar as dívidas do mês ali, sabe? As minhas obrigações mensais. Sim, então, esse é o primeiro caixa. Uhum. Então, a minha venda precisa comportar esse primeiro caixa. Tudo aquilo que sobrar, eu preciso mandar primeiro para uma reserva de emergência. Antigamente se falava muito numa reserva de emergência que pudesse pagar a operação durante 6 meses. Hoje em dia já se fala em 1 ano, até porque o advento da pandemia comprovou isso. Né? É necessário que a gente tenha muito mais dinheiro para estar preparado para uma pandemia da vida. Né? Então, você cria ali um... Você acredita que hoje os empresários do Brasil estão educados para isso aí, cara? Não, justamente... É que nem eu falei para você... Um duro aprendizado na pandemia que... não estão preparados. Não era bem por aí, né? Não estão bem preparados. Naturalmente está vivendo ali... Exato. Tem muita... de vender o almoço para quantas e quantas empresas baixaram as portas, né? Muitas. Teve bastante. Teve muita empresa que quebrou. Assim como teve novas que surgiram, né? Realmente muito... não só... postos de trabalho novos que acabou acelerando com a pandemia, né? Agora com a era da inteligência artificial e tudo mais.
Mas a pandemia realmente, no fato ali, aquele baque de começo, realmente fechou muita empresa, né? E a gente até teve que reaprender o nosso negócio também, né? Exato, exato. E aí essa construção é cultural. Porque geralmente quando você paga as obrigações do mês, sobrou um dinheirinho, o que o cara faz? Mete no bolso. Não é verdade? Isso aí, vai gastar. Então tem que tomar cuidado. O André não faz isso. O André, uma vez, ele deu um testemunho excelente quando abriu a empresa, né? Isso. Você e o sócio determinaram um tempo para ganhar o mínimo possível para o dinheiro ser reinvestido. Exatamente. Essa é a mentalidade ideal, né? Então, assim, na construção de caixa, você precisa levar em consideração as suas obrigações e o seu fundo de reserva. O fundo de reserva é o dinheiro que, em caso de alguma intercorrência durante o ano, durante o mês, você ficou um mês sem vender por algum motivo, aconteceu alguma coisa, teve uma quebra de caixa, você tem como repor. Isso. Né? Então, você constrói primeiro esse fundo de reserva. E o que sobrar, Moisés, esse fundo de reserva, eu faço o quê? Aí é lucro? Não, é aí que você precisa determinar um limite para esse fundo de reserva, se é 6 meses, se é 1 ano, e a partir do momento que você extrapolou esse limite do teu faturamento e começou a transbordar, aí você precisa começar a criar o caixa do equity. O que é o caixa do equity? O caixa do equity é o valor que você vai reservar para reinvestir na sua empresa. Qual vai ser a ação? Aí você define na tua estratégia. Vai ser uma nova loja, vai ser um investimento maior em marketing, vai ser um aplicativo, vai ser uma segunda marca, vai ser um produto novo que você vai lançar, vai ser um segundo negócio, alguma outra coisa. Hoje você tem uma empresa, amanhã você vai ter uma holding. Então, quem determina esse limite é você. Então você precisa ter esse caixa. Você precisa entender que primeiro você cria ali o caixa das responsabilidades mensais. Essa é aquela venda que você faz diariamente, que vai pagar as contas no final do mês. O que sobrar, ao invés de você pôr no bolso, você constrói o seu fundo de reserva e depois pensa no equity. E claro que a gente precisa estabelecer um limite, né? Porque você não vai, tipo assim, eu vou esperar juntar 10 bilhões para eu colocar no equity. Quanto tempo vai demorar para você colocar isso, né? De fato, colocar isso em ação. Sim. Então, você estabelece um limite e aquilo que sobrar, assim, aí vira lucro, ou se você quiser, pode transformar também em reinvestimento. Com esse caixa do equity, você vai transportar esse dinheiro de volta para a tua operação. Por quê? Porque a partir do momento que você expandiu o seu negócio ou trouxe um novo produto, alguma coisa, vai aumentar o seu custo operacional. Sim. Então, é por isso que na imagem que vocês viram ali, tem as setinhas de construção de caixa e depois ele voltando ali para o valor operacional. Isso é uma maneira que você tem para construir, para fazer com que o mercado enxergue mais valor no seu negócio. Porque amanhã ou depois, você pode negociar o seu negócio, abrir um negócio na bolsa de valores, alguma coisa nesse sentido, enfim, e é o que vai construir esse caixa. Né? Até fiz uma brincadeira aqui com esse slide é animado, tá? Aqui eu mandei em PDF para ele. Mas aqui é o bolso do cara crescendo. Aqui a gente começa a encher somente depois que o caixa do equity tá equilibrado, que a gente começa a trazer o dinheiro de fato para dentro de casa, né? Muito bom, muito bom. Isso se você também não quiser reinvestir. A questão, né, de tipo assim, quando eu fiz aquilo, eu até compartilhei com você, meu testemunho, né, da minha própria empresa. No começo a gente tinha pouco recurso, cara. Então começamos ali com recurso. Cara, é possível começar com pouco recurso? É possível começar com pouco recurso, né? E aí você ter algumas coisas que eu não inventei nada, nem reinventei a roda, né? É algo que se você praticar vai dar certo. É o básico bem feito. Fortalecer primeiro o CNPJ, depois você vai fortalecer o seu CPF. Exato. Então o que eu fiz, né? E acho que isso é uma dos grandes vilões aí dos empresários, né? Pelo menos que o pessoal começa, né? A gente está acostumado a ver muitas empresas. E no Brasil, gente, mais de 70% das empresas que começam o seu negócio, elas não sobrevivem a partir do seu primeiro ano. Olha que doido, cara. A minha empresa está completando o primeiro ano e estou sossegado, graças a Deus. É isso aí, então você vê, né? Passou dessa fase. Mas por quê? A pessoa confundia ali o que é o CNPJ com o CPF, mistura todas as contas. Cara, eu tô cansado de conversar com o empresário e a pessoa fala, cara, eu misturo tudo, cara. Eu pago o boleto do meu carro, eu pago a escola dos meus filhos, eu pago o meu lazer aqui, tudo da conta da loja, e eu não sei quanto que eu ganho. E aí alguns ainda falam assim, não, eu não ganho nada da empresa, não consigo tirar a salário da empresa. E aí quando você vai ver a conta tudo pago lá, tudo do supermercado, o aluguel, o condomínio, né, cara, a escola, o boleto do carro. Então, o que eu fiz no começo ali? A minha vida, isso na verdade não só no começo, hein? É um prolabore até hoje. Eu recebo um prolabore da minha empresa, entende? Muito bom. Para não misturar realmente as contas. 100 mil reais, é 100 mil reais, mas tô brincando. Amém, recebo. Jamais eu vou falar que não. Amém.
Mas dependendo, é natural quando você tem um pequeno empreendedor, né, um MEI, etc., fazer essa mistureba toda. E dependendo do enquadramento, depois que você arca com as suas responsabilidades fiscais, você transfere esse dinheiro para o seu CPF e continua usando. Ótimo, mas desde que você siga esse fluxo. Né? O que você não pode é misturar as coisas, tipo assim, eu vou pagar o Netflix aqui, mas eu vou deixar a Receita Federal esperando lá. Aí você começou a cavar o próprio... Mas você fez umas anotações aqui, né? Nós falamos aí do equity, você fez anotações aqui de desafios, né? Que são pessoas, confiar com prudência, evitar parcerias desiguais, né? Vamos falar um pouco disso aí, nós já estamos caminhando aí para alguns minutos, já quase finais ali. Vamos, deixa eu só fazer um adendo, que em relação aos caixas ali daquele slide que eu mostrei para vocês. Perfeito. Existe uma dificuldade das pessoas entenderem e principalmente, ali já começa a reclamação. Mas meu caixa não é tão saudável assim, não está fácil para ninguém, vender é difícil. Então, se você está com problema de venda, você está numa etapa diferente. Você não está construindo um caixa para equity. Você não consegue buscar... Você não precisa pensar em crescer agora, você precisa começar a pensar em arrumar o teu processo. Sim. Arrumar o teu processo de venda, para deixar o teu caixa redondo. A partir do momento que o seu caixa ficou redondo, você começa a ter lucro. Começou a ter lucro, você começa a ter a possibilidade de fazer essa construção de caixa. Tá? E uma outra coisa que eu ia falar é que CNPJ também pode fazer investimento. Tá? Então você pode pegar esse dinheiro... tanto que está no fundo de reserva, quanto que está na construção do equity, e não depender única e exclusivamente da venda. Né? O próprio dinheiro do investimento, os dividendos que vocês foram colhendo com o dinheiro que está parado no caixa, no fundo de reserva, etc., isso vai ajudar na construção desses caixas também. Tá? Então, fica a dica para você, empresário. Busca se informar em relação ao investimento, busca uma plataforma de investimento que possa te auxiliar e coloque o dinheiro da empresa para trabalhar também. Né? Você pode trabalhar o dinheiro... Esse dinheiro que eu estou falando não é um dinheiro que deve ficar parado. Né? Você tem um custo operacional, você tem aquele dinheiro que você movimenta sempre na compra e na venda dos produtos, mas o dinheiro de lucro, aquilo que você deveria estar colocando no bolso, que eu estou tentando trazer para você a necessidade de construir esses caixas primeiro, esse dinheiro precisa estar investido. Certo? Muito bom. Essa é uma das dificuldades, mas a maior dificuldade que o empresário tem, e a gente volta lá para o caso do mercadinho, é em relação às pessoas. O dono desse mercado, eu me lembro que ele é um senhorzinho já oriental, a gente sabe que existe uma... assim, ele era bem senhorzinho, bem oriental, eu acho que tipo assim, ele era o cara que veio do Japão fugindo da guerra mesmo, assim, sabe? Sim. Então, esse perfil, ele é um perfil desconfiado, não confia muito nas pessoas, é difícil você conseguir estabelecer uma amizade, etc., uma confiança. E a gente sabe que quando a gente está começando a empreender ou quando a gente está num processo de crescimento, a gente já apanhou tanto, já confiou tanto na pessoa errada, enfim, que a gente começa a perder a vontade de crescer porque falta gente, né? Só que é uma responsabilidade nossa também treinar, formar as pessoas para que a gente possa ter como expandir. Porque sozinho a gente vai chegar aonde? Lugar nenhum. Né? Que nem a história do mercadinho. Ele estava ali sozinho, ele e a família dele. Para onde que eles chegaram? Lugar nenhum. Eles acabaram vendendo o mercado, uma rede comprou o mercado, mercados regionais, e está lá. Até hoje esse mercado funciona, existe até hoje. Né? Mas é uma outra bandeira, de uma outra pessoa, não é mais dessa família. Então, a gente precisa começar a aprender a disseminar a nossa visão para as outras pessoas, para que o nosso propósito comece a fazer conexão com as pessoas corretas, com as pessoas certas, e aí sim a gente se sentir seguro para colocar tudo isso em prática. Para querer expandir, para querer abrir um segundo ponto de venda, para querer criar um novo produto, para querer, para colocar alguém para cuidar do meu marketing, para contratar alguém para cuidar do meu RH, né, para contratar alguém especialista em finanças para cuidar do meu dinheiro. Isso mesmo. Você entendeu? Por que a gente não faz nada disso hoje? Porque a gente desconfia, a gente acha que a gente faz do melhor jeito e enquanto está na nossa mão que tá melhor. E não é assim, né, cara? Existem muitas outras pessoas aí que são talentosas e que merecem essa oportunidade. E não só isso. Eu acho que quando a gente começou a falar sobre propósito, boa parte do propósito que a nossa empresa tem no mercado é que essa bênção que Deus nos deu de trazer o recurso para a que a gente possa administrar, abençoe também outras pessoas. Né? Eu tenho certeza, André, que o teu dinheiro é abençoado. Amém. E a partir do momento que você deposita um salário para um familiar teu, o espírito de bênção que veio sobre a sua vida está sendo transferido para essa família também. Amém. Né? Então, o seu dinheiro abençoa a vida das pessoas. Isso. A partir do momento que você paga um salário para a pessoa, independentemente daquilo que ela for fazer, daquilo que ela acredita, etc. Mas o teu dinheiro é ungido, né? E ele abençoa a vida das pessoas.
O fato de você ter um monte de pessoas trabalhando com você, as pessoas estão usufruindo e recebendo da unção que está sobre a sua vida. Muito bom. Né? Então, a gente não deve se limitar a querer fazer as coisas sempre sozinho. Mas a Bíblia também traz algumas questões que é importante a gente lembrar. Eu vou citar alguns textos aqui, se você quiser abrir, acho que funciona melhor, André. Será que tem tempo para isso ou não? Ou você prefere citar só? Vai lá, você tem. Nós já estamos indo para os minutos finais mesmo, mas aí... Vamos lá. Você faz dinâmico aí. Uma das coisas que está escrito... Esses tópicos aí a gente ia abordar aí, cara. Muito bom mesmo. Uma das coisas que a Bíblia nos ensina está em Mateus 5,37, que a gente deve confiar nas pessoas, mas a gente deve ter prudência. Muito bom. Né? Então, tomar cuidado com as conexões que a gente faz é segurança para o nosso negócio. Né? E a partir do momento que você cria essa prudência e esse cuidado, e você sabe que você está começando a se cercar de pessoas que são responsáveis, de pessoas que têm um propósito alinhado com o seu, de pessoas que vão de fato entregar algum valor para o teu negócio, aí você está biblicamente respaldado para começar a expandir. Muito bom, né? hein? A gente precisa evitar parceria desigual. Eu acho que você já sofreu com isso, né? Sim. A gente tem um sócio, por exemplo, que, sei lá, pensa muito diferente da gente, não enxerga o mercado, não enxerga o nosso produto, não enxerga o nosso valor de entrega da mesma maneira que a gente enxerga. Né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado para a gente não estabelecer parceria com pessoas que pensam diferente. Exatamente. Muitas vezes as pessoas acabam confundindo aí, né? Cara, que o rapaz ele tem dinheiro, nós vamos unir aqui, e aí faz uma parceria ali, faz uma sociedade, né? Se associa com uma pessoa ali, somente pensando no ganho, no dinheiro, né? Mas a visão mais para frente ali, ela vai pesar, cara. E isso chega, né? Chega, quando você vai ver que cara, não é só a questão do dinheiro em si, mas é a visão, né? O que aquela pessoa carrega, quais são as crenças, qual é a missão realmente e qual que é a visão, né? Se vocês estão na mesma visão, amém, ok, tá tudo certo. Mas quando não tem a mesma visão, vai sofrer. Sofre, e sofre bastante, né? E é isso que eu ia dizer, né? Porque, assim, a partir do momento que vocês começam a ter visões diferentes, está tendo divisão dentro do seu próprio negócio, quer dizer, não faz sentido nenhum, né? Uma das coisas que a gente precisa avaliar também é em relação ao caráter das pessoas. A gente precisa fazer esse filtro, né? Muito bom. Em Provérbios 28:6. A gente precisa confiar mais no caráter do que nas promessas que as pessoas nos fazem, né? Então a gente precisa primeiro avaliar as pessoas e não só aquilo que elas estão falando, mas aquilo que você falou. Como é que é a vida desse cara? O que esse cara faz? Como é que é a família dele, etc. A gente precisa saber como é que é o caráter dele. Testar esse caráter é interessante para que a gente possa se sentir seguro, de fato, de que essa pessoa é uma pessoa boa para se fazer negócio, para estar trabalhando com a gente. Hoje eu vou ter um versículo até para sempre comentar, né? Que tem uma coisa que eu sempre comento, né? E isso é o real hoje na minha empresa, né? Há 10 anos. Eu contrato caráter e treinabilidades, né? Exato. Para não ter que contratar habilidade e ter que mandar embora por caráter. Mas não foi eu que inventei, não. Tá em Provérbios, né? Tá em Provérbios. Quantos já tá ensinando isso, né, cara? Só ler Provérbios, né? Exatamente. Eu achei interessante ler o Confiar com Prudência, tá lá em Mateus, né? Porque geralmente essas alertas aí, o livro de Provérbios é maravilhoso, né? Então, se você não leu ele ainda, o livro de Provérbios é um por dia, né? Você é 31 capítulos. Né? E tem que ler todo dia. Eu vou pra academia ouvindo geralmente Salmos e Provérbios, enfim, eu vou só para ficar mais sábio. Né? E a gente, como empresário, tem que tomar cuidado também para não ficar fazendo promessa e colocando garantia no negócio, sabe? Não, eu vou pegar um empréstimo aqui, eu vou colocar o meu negócio na dívida, porque, né, eu tenho certeza vai dar certo, etc. É sábio, né? É isso aí. Tem que tomar cuidado com isso aí, isso também está em Provérbios 22:26, tá? Só que assim, para a gente se sentir mais seguro e para facilitar todo esse processo, existe um versículo que resume tudo disso que a gente falou, que é confiar em Deus acima de tudo, tá em Provérbios também, capítulo 3, versículos 5 e 6. A gente precisa, a partir do momento que a gente confia em Deus e a gente deixa isso transbordar de nós, a gente começa a, de fato, a atrair as pessoas certas, as pessoas começam a querer aquilo que a gente tem, né? E a gente se torna exemplo de tudo isso que a gente está exigindo das pessoas. Isso aí. Né? Como é que eu vou transferir a visão que eu tenho para outras pessoas? Eu preciso ter uma vida respaldada, eu preciso ter o meu caráter alinhado, eu preciso ter uma visão muito clara dentro de mim. Por que aqui na igreja a gente estava comentando agora no início, por que a gente consegue serve com prazer essa visão? Porque o nosso pastor, ele sabe entregar. A visão está tão clara dentro dele que na hora de colocar isso para fora, a gente fala, é isso, o meu propósito está alinhado com isso e eu quero seguir esse caminho.
Você entendeu? Então, a partir do momento que a gente está vivendo o nosso propósito, a gente está incentivando quem está ao redor a fazer o mesmo. Aí começa a facilitar essa interação entre as pessoas, começa a facilitar, a gente começa a enxergar o potencial e capacidade das pessoas, a gente começa a entender quem são as pessoas, como é que está o caráter delas e quem está num processo de evolução, quem não está, quem compensa, quem não compensa, você entendeu? E a gente sabe para quem vai delegar essas questões, né? Então, eu acho que essas questões que a gente levantou aqui hoje são questões muito importantes para a gente refletir e colocar em prática, e aí sim a gente vai começar a criar essa mentalidade de expansão. Meu Deus, que top, hein? Essa já foi a conclusão praticamente aí, né? Cara, muito bom, hein, Moisés? Passamos aí, cara, 3 minutos finais aí pra gente encerrar realmente. Muito top, cara. Conversar sobre, né, a questão da mudança de mentalidade, esses pontos, né? Tá tudo na Bíblia, né? Os alertas, os manuais que a gente deve seguir para que você não sofra, né? Tá tudo ali, cara. É só ler, estudar, confiar na palavra, confiar em Deus, pedir discernimento e também direcionamento e, além de tudo, ter aquela paz, né? Paz e alegria. Sim. Nós somos ensinados a isso, né? Como ser guiados pelo Espírito Santo. Paz e alegria em tudo que a gente for fazer nos nossos negócios. Moisés, realmente nós estamos já nos minutos finais aí. Agradeço muito essa oportunidade, essa rica oportunidade aí de receber você aqui. Foi top, aprendi mais ainda. É sempre bom estar conversando com você. A conversa flui, passa muito rápido, né? Uma hora parece que foi 10 minutos, né? Que bom. Então, muito obrigado por ter vindo aí. Palavras finais aí. Cara, eu desejo, você empresário, que vocês de fato entendam que existe um propósito para que Deus tenha colocado um negócio nas nossas vidas, sabe? Não é só para o nosso enriquecimento, isso faz parte, mas a gente é um canal de bênção. A gente é um canal por onde flui toda a riqueza, todo o dinheiro. E com isso, com o nosso exemplo de vida, com o nosso crescimento, a gente vai estar habilitando outras pessoas a ter contato com esse Deus que abençoa a gente, que nos dá discernimento, que nos dá essa garantia, essa segurança, né? Não tem maneira, a gente começou falando aqui sobre a gente não se amoldar ao pensamento desse mundo, né? A gente precisa mudar a nossa mente pela palavra diariamente, né? Isso. Então, a partir do momento que a gente começa a colocar isso em prática, Deus vai te dando clareza, Deus vai te mostrando o caminho, vai te dando a estratégia. Nem sempre vai ser fácil, muitas vezes vai exigir um desconforto, mas tudo isso faz parte do processo de aprendizado, tudo isso faz parte do processo de quebrar as convicções antigas que você tinha para trazer o novo de Deus para a sua vida. Então, espero que de fato ter contribuído de alguma maneira com a vida de vocês, e entenda que é interesse de Deus que o seu negócio expanda, tá? Então, coloca coragem nisso, coloca força nisso, e se precisar de auxílio, a gente está aqui, a Igreja Verbo da Vida está aqui, a gente vai estar sempre de braços abertos para receber, para orientar e para estar junto. Muito bom. Muito obrigado para você que ficou conosco nessa live até o final aí. Obrigado ao pastor Eliezer, Mama, toda a diretoria aqui, Diogo, Thaís, todo mundo. Essa igreja aqui é Amo top, todos né? vocês são top demais. Bênção demais aí. Obrigado. Se essa imagem está chegando para você aí na sua casa, no seu dispositivo móvel, com qualidade, com excelência, com esse áudio bacana, com essa imagem bacana. Também tem a nossa equipe aqui, né, do staff ali, que fica na mídia. Kezinha, abraço. João e também a Carol hoje está auxiliando lá também nos bastidores aí. Então, nosso muito obrigado para você. Até a próxima semana. Um grande abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais.